Olá, meus amigos, tudo tranquilo? Estamos chegando no final do ano e o Enem está se aproximando, está só alguns dias do Enem, na verdade. Está chegando as provas bimestrais, está chegando a recuperação. Nossa, bastante chato tudo isso, na verdade, bastante apreensivo. Muita gente deixou tudo para o finalzinho do ano, para os 45 do segundo tempo, não é mesmo? Então, mas eu estou aqui para ajudar vocês. Primeiramente, eu gostaria de externar a vocês uma preocupação de uma mãe que me procurou hoje na escola, tá? Bom, eu quero deixar bem claro que esses meus vídeos é de iniciativa minha, a escola não tem nada a ver com isso, tá? E é um bônus extra. Então, ó, isso daqui, o material de estudos, é o que você tem que usar para estudar. Então, a internet, ela serve como uma ferramenta para ajudar vocês, tá? Para melhorar o estudo de vocês. Então, esses vídeos que eu, Herbert, gravo para vocês é para te auxiliar, para ajudar a lembrar das explicações. Mas você tem que se basear no material de estudos. Você precisa ler, reler, ler de novo, fazer resumo, usar o material que vocês têm, tá? A internet é mais um material que vai agregar valor naquilo que você estuda, tá bom? Pessoal, como de costume, é bom salientar que todo esse material, todas essas minhas aulas, né, elas estão disponíveis para quem quiser, de maneira livre, é claro, tá? Bom, hoje eu estou aqui para fazer uma vaga revisão com 9 itens para o meu grupo de alunos maravilhosos, né, do colégio. Ok? Estou aqui até usando a camiseta que vocês me deram de presente. Vamos lá, galera. Bom, primeiramente, o objetivo dessa aula: entender o conceito de globalização, suas características históricas, seus pontos negativos e positivos. Eu sei que já tem outros vídeos que eu gravei falando da globalização, suas causas, consequências, suas características. Esse é específico. Tá bom? Porque eu vou encarar a globalização de um contexto geral, mas eu vou voltar também para o Brasil. Entender o PIB brasileiro, entender por que o Brasil está passando por essa crise nesse momento, por que a diferença entre inflação, taxa de juros. É claro que não é um papo de economia, é um papo de professor de geografia. Tá? Então nós precisamos entender o básico disso daí, dentro da globalização, e como que o Brasil entrou nessa crise, tá bom? O segundo objetivo nosso: entender o que é inflação, o que é balança comercial, taxa de juros, como que esses fatores influenciam na economia do Brasil. Então a gente vai fazer uma reflexão geral sobre tudo isso. Vamos lá. Primeiro, vamos relembrar o conceito de globalização. Olha só, eu vou ler com vocês. Esse é um conceito bastante aceito, é um conceito que está nas redes sociais. O material de vocês, ó, fala de uma maneira um pouco diferente, mas corrobora, né, com tudo que está escrito aí nos slides que vocês vão estar acompanhando, tá? Podemos dizer que globalização é um processo econômico e social que estabelece uma integração entre os países e as pessoas do mundo todo. Através desse processo, as pessoas, os governos e as empresas trocam ideias, realizam transações financeiras e comerciais e espalham aspectos culturais pelos 4 cantos do planeta. A globalização também recebe um carinhoso apelido de aldeia global. Aldeia global porque hoje o mundo, pessoal, está diminuído. Todos têm acesso a tudo. Hoje você tem acesso a comunicar com um amigo que mora em outro país, Estados Unidos, por exemplo, que mora no Japão, por exemplo, em tempo real. Produtos que são fabricados na China, no Vietnã, no Japão, você pode ter acesso a ele aqui no Brasil. Entendeu? Então, as fronteiras estão diminuídas. Você está estudando hoje aqui no Brasil, aqui em Mato Grosso, aqui em Primavera do Leste, aqui em Cuiabá, né? Mas você pode disputar uma vaga de emprego na Alemanha. Você pode disputar uma vaga de emprego na Espanha, em Portugal. Isso é a globalização. Você tem acesso a todos os meios, sejam eles econômicos, sejam eles sociais. Existe uma forma de integrar o mundo, e essa forma de integrar o mundo é a globalização. Tá? Outro contexto, galera. Olha só. Quando surgiu a globalização? Bom,
Muitos historiadores afirmam que este processo teve início nos séculos XV e XVI com as grandes navegações e com as descobertas marítimas. Nós estudamos isso em sala de aula, tá? Não sei se vocês se recordam. Olha aqui, ó. Lembram? Lemos isso em sala e comentamos, ó. Origens da globalização, tá vendo? Ó, eu não sou historiador, mas eu corroboro com essa ideia. Essa ideia, entendeu? As grandes navegações, elas surgiram, elas fizeram surgir o processo da globalização. Com as grandes navegações, o continente europeu passou a ter acesso às novas terras, o continente americano, não é verdade? Passaram a trocar informações, eles trouxeram os produtos que eram produzidos lá, eles levavam a nossa matéria-prima daqui. Os índios americanos, né, os ameríndios daqui, passaram a ter contato com a cultura do europeu, não é verdade? O próprio texto está falando isso, ó. Nesse contexto histórico, o homem europeu entrou em contato com os povos de outros continentes, estabelecendo relações comerciais e culturais. Eu vou acrescentar ainda mais, e prestem bastante atenção, porque isso é muito importante, né? A Revolução Industrial potencializou o processo de globalização. Os produtos que eram produzidos na Europa foram mandados para vários outros países do mundo. Começou na Inglaterra, Alemanha, França, Itália, entendeu? Esses produtos industrializados partiram para o restante da Europa e depois para a América. Começou a Revolução Industrial na América com os Estados Unidos, depois na Ásia com o Japão e foi se espalhando para o mundo. Agora, isso aqui é muito importante. A globalização efetivou-se no final do século XX, logo após a queda do socialismo no leste europeu e na União Soviética. Quando que aconteceu a queda do socialismo? Na prática, 1991. É verdade? Quando teve a dissolução da União Soviética, né? Alguns gostam de falar que 1989, com a queda do Muro de Berlim, né? Outro contexto que é importante a gente... É claro que a partir desse momento surgiram os blocos econômicos, os grupos econômicos, a globalização foi potencializada pelo mundo. Mas eu também gosto de falar muito sobre o neoliberalismo. O neoliberalismo, que começou a ganhar muita força na década de 1970, ele se tornou muito forte a partir de 1990, a partir da queda do socialismo. Então não tem como você entender a globalização sem entender o neoliberalismo. Olha só, eu coloquei falar um pouquinho sobre o neoliberalismo, porque ele é importante. Então, o neoliberalismo pode ser, né, entendido como uma corrente de pensamento, ou seja, uma ideologia, ou seja, uma forma de ver e julgar o mundo social ou o movimento intelectual organizado que realiza reuniões, conferências, congressos. O neo vem de novo. Neoliberalismo é uma nova forma de enxergar o liberalismo econômico proposto por Adam Smith no século XVIII, durante a Revolução Industrial. Ou seja, a maneira do Estado não intervir na economia, né? A economia se autorregula. É a intervenção mínima ou nenhuma intervenção do Estado na economia. É um pensamento de um francês, evidentemente, né? Mas ele foi fortalecido nos Estados Unidos. Tem aqui um outro contexto do neoliberalismo. Eu vou ler um trecho para vocês, né? Provavelmente o meu rosto vai tampar parte do texto que está na tela do computador. Mas eu explico, pode ficar tranquilo. O neoliberalismo defende a pouca intervenção do Estado, do governo, no mercado de trabalho. A política de privatização de empresas estatais, a livre circulação de capitais internacionais e a ênfase na globalização, a abertura da economia para a entrada de multinacionais, a adoção de medidas contra o protecionismo econômico, a diminuição dos impostos e tributos excessivos. Ou seja, essa teoria econômica propunha a utilização a implementação de políticas de oferta para aumentar a produtividade. Também indicavam uma forma essencial para melhorar a economia local e global. Era reduzir os preços e os salários. Olha só, a não intervenção do Estado na economia proposta pelo neoliberalismo foi muito aceita aqui no Brasil durante o governo de Fernando Collor de Mello, 1992, 1991, 1992, só que durante o governo do Fernando Henrique Cardoso ele foi potencializado, somente com a política de privatização de empresas estatais.
Agora, a gente precisa tomar cuidado, porque o neoliberalismo ele tem duas facetas. Ele pode ser muito interessante para a economia, mas a falta de investimentos do governo, principalmente no contexto social, né, na saúde, na educação, pode prejudicar muito o país. Tá? Vamos lembrar que nem todo país do mundo é rico. Aliás, boa parte dos países do mundo, 4 em cada 5 países do mundo é pobre. Vamos lembrar do continente africano, da América Latina, boa parte da Ásia, não é verdade? Não tem uma distribuição de renda equitativa. Se a economia se autorregular e o governo parar de investir nos meios sociais, boa parte da sociedade vai ser prejudicada. Nem todo mundo consegue pagar um plano de saúde ou uma escola particular. Então, é complicado. Tá? Da mesma forma como existe o ponto positivo no liberalismo, não sei se vocês se recordam que a gente comentou muito em sala de aula sobre isso, né? Mas também tem um ponto negativo do neoliberalismo. Vamos lembrar das empresas transnacionais. Tá, abre para essas empresas virem para o país. Bacana, isso é ótimo. Vão gerar emprego, vão gerar renda, vai estimular a economia. Mas, por outro lado, pessoal, boa parte dos lucros, entendeu? Volta para a origem. Essas empresas vão ser instaladas aqui porque a nossa qualificação profissional é baixa. Isso quer dizer que a mão de obra é barata. Nós temos matéria-prima abundante de boa qualidade que vai servir essas transnacionais. Nós temos mercado consumidor, entendeu? Provavelmente essas empresas, para vir para cá, elas vão exigir isenção de impostos, não é verdade? E boa parte do lucro delas não vai servir para enriquecer o nosso país. Muito pelo contrário, vão mandar de volta para o país de origem. Tá? Pessoal, vamos falar dos pontos negativos da globalização. Isso aqui é muito importante, então presta bastante atenção. Algumas coisas eu coloquei na forma de texto. Olha só, material de vocês, tá? Eu falei muito das consequências da globalização. Vocês lembram disso daqui? Tá vendo? Então, falei bastante mesmo, né? E é um dos pontos principais, dos pontos chaves. Ó, forte contaminação do mercado mundial, gerando desemprego, falta de crédito nos mercados, queda abrupta em bolsas de valores, falência de empresas, diminuição de investimentos e muita desconfiança, principalmente no mercado, principalmente na economia. Pessoal, quando quebrou a Bolsa de Valores em 1929, a Grande Depressão atingiu o mundo todo, que era um resquício da globalização. Recentemente, em 2008, teve a crise imobiliária dos Estados Unidos. Essa crise se estendeu para o Japão, se estendeu para os países da União Europeia e acabou atingindo o mundo todo, né? Teve a crise na União Europeia em 2011, gerou muito desemprego. Tá? Então a globalização, de certa forma, ela acaba contaminando o mercado mundial no contexto econômico. A globalização favorece a transferência de empresas e de empregos. Países que oferecem boas condições, já citei para vocês, chamado foco de atração, né? Mão de obra barata e qualificada, baixa carga de impostos, matéria-prima barata, mercado consumidor, isenção de impostos e assim por diante, né? Costumam atrair empresas que saem de países onde o custo de produção é alto. Esse fato acaba ocasionando desemprego, somente nos países mais desenvolvidos. Uma empresa norte-americana que resolve vir para a China, porque lá tem mercado consumidor, lá tem mão de obra barata, excessivamente barata, acaba gerando emprego no país de origem, que é os Estados Unidos. Num primeiro momento pode ser que a empresa ela está pouco se lixando, tá, para o seu país. Ela quer saber de lucrar. A ideia do neoliberalismo é isso. A ideia da globalização é essa. Não existe mais fronteira. Não existe esse negócio de amor à camisa, não. Tá? Vamos lembrar aí. Vamos comparar com o futebol para vocês terem uma ideia. Existe negócio de amor à camisa? Ah, eu amo o meu time. Grande coisa. Você acha que os jogadores que estão lá, eles amam também? Amam nada. Quer saber de ganhar dinheiro. Muito dinheiro. Se outro time oferecer mais, ele sai e vai. É o processo da globalização. Tá? Outra característica, pessoal. A globalização pode provocar distorções cambiais. O dólar é sempre oscilante. O real vive perdendo força frente ao dólar. O euro ganha força frente ao dólar, às vezes perde, entendeu? Principalmente alta valorização de moedas locais de países em desenvolvimento. Isso é meio complicado. Já aconteceu do real estar superior ao dólar. Entendeu? De R$1 equivaleu a 80 centavos de dólar.
Isso é complicado para a gente. É complicado porque os nossos produtos são vendidos, as nossas commodities, né? Minério de ferro, a soja, o milho, o algodão, a cana-de-açúcar, a laranja, a carne bovina. Essas commodities de exportação que sustenta a nossa economia no país é vendida a preço de dólar. A supervalorização do real é danoso, assim como a desvalorização excessiva do dólar também é danoso. A gente tem que tomar um pouco de cuidado, né? Facilidade de especulações financeiras, causando problemas para as finanças, principalmente dos países em desenvolvimento. A especulação financeira, pessoal, é um problema sério. Tem países que têm alto poder, né? Ele capta muitas ações, dinheiro, causando problemas nas finanças, causando uma especulação. Como que a gente pode entender isso? Vou fazer uma parábola para que vocês entendam, né? Pensa num bairro que está começando a se desenvolver, né? Uma pessoa que tem dinheiro chega lá e compra vários terrenos naquele bairro novo e deixa todo o bairro se valorizar para depois ele ou construir ou vender aquele terreno. Isso é chamado de especulação. Vou citar um exemplo para vocês. Recentemente, há cerca de uns 2, 3 anos atrás, né, a China captou uma grande quantidade de dólares, uma grande quantidade de divisas, entendeu? Causando uma forte especulação no mercado financeiro internacional, supervalorizando o dólar. No momento oportuno, ela vai soltar, como já começou, a soltar esses dólares no mercado internacional, entendeu? Para desvalorizar a moeda. Tá? Isso também é especulação financeira. Pessoal, a manutenção das desigualdades sociais é um problema sério dentro da globalização. Para que a globalização se sustente, é preciso que o capitalismo continue. E em que o capitalismo se sustenta? Na desigualdade. É preciso ter pessoas ricas e é preciso ter pessoas pobres. É um raciocínio bastante simples, pessoal. Tá? Por que muitos países não investem em qualificação profissional, não investem em estudos? Né? Porque é mais fácil você manipular pessoas que não são espertas, pessoas que não têm instrução, que não têm uma formação, entendeu? A mão de obra fica muito barata. Até a mão de obra que é qualificada, ela passa a ser pouco remunerada pela estrutura do país. É por isso que quando você olha lá nos dados do IBGE e vê que o Brasil tem 18% de pessoas analfabetas, você tem que tomar um pouco de cuidado. É preocupante isso. Porque no Brasil, a distribuição de renda é muito baixa em comparação aos países ricos. Ganhar 8.150 dólares ao ano de renda per capita é muito pouco. Se você for comparar com uma Austrália da vida, na Oceania, com uma Finlândia, uma Dinamarca, uma França, uma Alemanha, Estados Unidos, Canadá, esses países ricos, não é verdade? Problemas ambientais. A globalização precisa de matéria-prima. Então, ela vai causar problemas. Desmatamento, inversão térmica, chuva ácida, efeito estufa, ilhas de calor e assim por diante. Os vários problemas ambientais que nós temos são gerados diretamente pela globalização. A obsolescência programada, que gera a propagação de lixo, entendeu? Dos lixões, aumento, ineficiência dos aterros sanitários, porque você tem que ter todo um cuidado na hora de fazer isso, e boa parte do poder público não faz. Ou seja, os problemas ambientais hoje estão ligados diretamente à globalização. Pessoal, encerramos essa parte que a gente fala sobre globalização, causas, consequências, origens. Vamos agora para a última parte do nosso vídeo, que é a balança comercial. Bom, no nosso material nós começamos estudando sobre a dívida externa. Ok? Depois que nós estudamos sobre a dívida externa, nós vimos quantos países no mundo estão devendo, né? Nós vimos a situação do Brasil, estão lembrados? Ok? Nós vamos comentar bastante sobre isso, né? A relação da dívida com a exportação, a relação da dívida com o PIB, olha aqui, lembrou? Então, nós vamos trabalhar sobre a questão do domínio da tecnologia, que é muito importante, tá? O que é a tecnologia e como nós fazemos para enxergar tudo isso dentro do Brasil. Então eu vou tentar ser o mais... como que eu posso dizer? Eu tenho
tentar usar o meu poder de síntese o máximo possível, tá? Primeiro vamos começar conceituando balança comercial. Balança comercial é um termo econômico que representa as importações e exportações de bens entre os países. Então, o país ele consegue ganhar dinheiro como? Através dos impostos, evidentemente, mas através também das importações e das exportações. Os nossos produtos são vendidos para outros países, entendeu? E nós acabamos comprando produtos de outros países. Se você vende mais do que o que você compra, você fica com a balança comercial positiva. Se você compra mais do que o que você vende, você fica com a balança comercial negativa. O ideal é que a nossa balança comercial esteja sempre positiva, ok? Dizemos que a balança comercial de um determinado país é favorável quando este exporta, vende para outros países mais do que importa. Ok? Do contrário, dizemos que a balança comercial é negativa ou desfavorável, ou seja, quando ele compra mais do que ele vende. Tá? Vamos falar um pouquinho sobre o Brasil. E tem uns dados que eu peguei da internet, né? Suapesquisa.com. Né? Olha só. Em 2015, o saldo da balança comercial brasileira foi positivo, teve um superávit de 19,69 bilhões de dólares. No ano de 2015, o Brasil exportou 191 bilhões e importou 171 bilhões. Felizmente, esse resultado foi muito melhor do que o ano anterior, sendo o melhor desde 2011. Com o real desvalorizado, queda no valor do petróleo e atividade econômica fraca influenciaram o resultado. Então, nós tivemos no ano passado uma balança comercial positiva, ou seja, superavitária. Tá? É importante nós entendermos o conceito de PIB, Produto Interno Bruto, que é a soma das riquezas do país, déficit e superávit. Já comentei, então eu vou reforçar porque isso é importante. O déficit ou deficitário é quando você está devendo. Tá? É quando as importações são superiores às exportações. Superávit é quando você está com valor positivo. Quando você vende mais do que o que você compra. Só que o nosso PIB ele não está relacionado só à venda e à compra. Ele está relacionado também à nossa estrutura interna. A questão das taxas de juros, a questão da inflação. Então é bastante complicado. Se a gente recebe bastante dinheiro, se temos um controle administrativo bom sobre as nossas finanças, entendeu? A inflação fica sob controle, a taxa de juros fica sob controle, então nós temos um PIB real positivo. Gente, eu comentei muito em sala de aula, não sou formado em economia e também não tenho, né, capacidade para poder dar uma visão econômica para vocês, olhada por um economista que está trabalhando nessa área. Mas eu tenho condições de trabalhar com vocês com uma visão geográfica e sociológica, como eu fiz em sala de aula. Então vamos analisar o seguinte: por que o Brasil está enfrentando uma crise que vem de muitos anos para cá, não uma crise econômica? O Brasil é um país riquíssimo, grande, maravilhoso, com grandes riquezas naturais, um dos maiores exportadores de minério de ferro, de bauxita, um dos maiores exportadores de alimentos do mundo, destaque para a soja, para o cacau, para o café, para a cana-de-açúcar, suco de laranja e assim por diante. Grande exportador de alguns manufaturados, né, como laminados de aço, ferro gusa, o suco de laranja, eu falei aquela hora suco de laranja, mas era laranja, né? Suco de laranja, né? Os subprodutos da soja, como farelo, óleo e assim por diante. O Brasil ele exporta muita coisa. Então nós temos grandes riquezas. Nós estamos entre os 9 países mais ricos do mundo. Mas por outro lado, pessoal, nós temos 2 cânceres malignos que impulsionam essa crise. O primeiro é a má administração pública. É o principal. A política no Brasil, da forma como ela vem sido historicamente utilizada, é o causador de graves crises econômicas. Esses desfalques no PIB, esses desfalques na economia, nada mais é que problema na administração pública. Entendeu? Se nós temos grandes incompetentes na política, grandes incompetentes administrando, não tem como dar uma coisa boa. Não é verdade? Tem como. Possível. Né?
a nossa política ela ainda é maquiavélica, seguindo lá o Príncipe de Maquiavel, uma maneira assim meio intrépida de analisar a obra de Maquiavel, mas você privilegia uma classe limitada de pessoas para oprimir a grande maioria do público brasileiro. Felizmente é assim que funciona, né? Outro grande câncer do Brasil, a corrupção. Desvios de verbas gigantescos. Você alia a má administração, que tem uma burocracia excessiva, entendeu? Junto com a corrupção, não tem como não ter crises econômicas que são repetitivas. A nossa economia ela já é fragilizada por causa dos gargalos econômicos. Aí você une esses dois fatores, não é verdade? Vamos entender quais são os gargalos econômicos do Brasil. Eu pontuei alguns aqui no nosso slide, tá? Rede de transportes, comunicações, recursos energéticos, qualificação profissional, dentre muitos outros. Por que gargalo? Gargalo é aquela parte da garrafa que afunila, entendeu? Nós temos um país rico, isso é fato. Mas se você não tem uma rede de transportes eficiente, isso limita a nossa economia. O fazendeiro que produz soja, que cria gado, ele precisa de uma rede de transportes eficiente, rodovias boas, transportes rápidos, entendeu? Para o escoamento da sua produção. O sistema portuário é eficiente? O sistema rodoviário é eficiente? Temos ferrovias que cortam o Brasil de ponta a ponta, que pode ajudar com o escoamento das cargas? Temos um transporte hidroviário que pode aproveitar todos os grandes rios do Brasil para o escoamento dos nossos produtos? Não temos, pessoal. Se nós não temos, é deficiente. Quanto mais se produz, mais você precisa de uma rede de transportes eficientes. Se o transporte é ineficiente, isso vai barrar o crescimento. Tá? Comunicações. Como que é o sistema de comunicação no Brasil? A internet é boa? Cara, a internet no Brasil, para ficar ruim, tem que melhorar. É péssima. Isso falta de investimento nesse setor. Pessoal, os recursos energéticos, né? Nós estamos até hoje colhendo os frutos da época da ditadura militar. Até hoje nós estamos lá, ó, Tucuruí, Itaipu, Sobradinho. Nós temos uma base energética em recursos hidrográficos. Dá um problema climático aí, fica um tempo, dá um El Niño da vida, igual teve ano passado, diminui o regime de chuvas, entendeu? Diminui o contexto energético. Parte do nosso recurso energético, boa parte dele, entendeu? Em combustíveis fósseis, em petróleo. Se investe muito pouco, menos de 3% em energia eólica, não sabemos aproveitar as características que o Brasil tem. Energia solar não sabemos aproveitar ainda. Não existe um investimento nessa área. Cara, com poucos recursos energéticos é complicado. Com recursos limitados é complicado. Na verdade, você manter um crescimento econômico saudável, né? Investimento em qualificação profissional. Pessoal, onde que se investe em qualificação profissional? Sala de aula. Não tem outro lugar. Sala de aula. Investimento no Brasil em pesquisa e desenvolvimento. P&D, pesquisa e desenvolvimento. Entendeu? No Brasil é medíocre. É muito pequeno, se comparado a países ricos e desenvolvidos. Ou a outros países emergentes, como a China, a Coreia do Sul, que na minha opinião é rica, entendeu? A Singapura, a Taiwan, a outros países pelo mundo que são emergentes assim como o Brasil, mas investe nessa área. Gente, o tempo de estudo médio no Brasil é de 7 anos. Tá? O tempo médio de estudo de um país rico é de 16 anos. Mais do que o dobro do que o Brasil. Então, para ter uma mão de obra capacitada, você precisa ter investimentos em educação. E não o contrário, não cortar os investimentos. Não é verdade? Vamos pensar da seguinte forma. Vamos fazer aquele raciocínio sintético, né? Bem resumido mesmo, para que a gente possa entender. Diminuiu os impostos no Brasil. Lembra lá do IPI, corte do IPI em 2010, né? Da rede branca, dos carros populares, né? Melhorou o sistema de crediário, diminuiu a taxa de juros, a inflação estava sob controle, aumentou o consumo. A população começou a consumir. O Brasil cresceu em 2010 7,5%, crescimento absurdo. Segundo maior crescimento do mundo, ficamos atrás apenas da China. Se a população está consumindo demais, as indústrias têm que fabricar muito, porque o comércio está vendendo bastante.
existe uma teia entre a indústria e o comércio, tem os meios de transportes. O meio de transportes precisa de rodovia. E a indústria produzindo gera emprego, mas emprego precisa de qualificação profissional. Se a mão de obra não é qualificada, vai fazer produtos que deixam a desejar, né? As empresas produzindo muito precisam de recursos energéticos para manter, entendeu? Todo esse aparato de desenvolvimento, né? Precisa investir no sistema energético, não é verdade? Então é mais fácil para o Brasil aumentar a taxa de juros para diminuir o consumo da população. Na verdade, voltar os impostos para diminuir o consumo, tá? Bom, pessoal, é isso. Espero ter ajudado vocês. Espero ter recordado tudo aquilo que nós vimos em sala de aula, né? Deixa eu ver se eu esqueci de alguma coisa. O vídeo acabou saindo um pouquinho mais comprido do que eu havia proposto, né? Mas eu acho que eu consegui falar tudo o que eu havia programado. Valeu, galera. Fiquem com Deus e até a próxima. Bons estudos!